Olá, muito boa noite, cá estou eu mais uma vez, atrasadico, mas também se não houver um bocadinho de atraso, mas estou sozinho, ainda bem, assim é que é bom. Então aproveito para estar sozinho, para estar a ver-vos a vocês todos. Hoje é dia 27/8, 22h30, ai que eu me atrasei mesmo muito. E então, como vão? Oh, estão todos bem? Ou não? Está tudo bem? Eu vou indo, mais ou menos. Bem, mal, bem e mal. Olá, Alzira, Rui e Luísa, Susana, Fátima Beijoco. Uma boa noite para vocês e um abraço de luz. Maria Ramalho, Fátima Saraiva, Silvia Bernardes, Alzira Santos. Uma boa noite para ti, Paulo, e um abraço grande, enorme. Iris Ferreira, paciência e boa noite. Mário Henriques, Wanda Jerónima. Olha, agora esta. Eu depois fecho. Iris Ferreira, Maria Coutinho, Silvia Bernardes, Diolinda, como estão, Rita Muniz. Olha, não se esqueçam de partilhar, passar aqui pela Rita Muniz, lembrei-me, de partilharem para os grupos, vão ao meu Facebook e... mas vocês não podem partilhar em meu nome, é verdade. E partilhem para os grupos que já estamos aceitos. Ou então vão aos grupos do Círculo Fraternidade e partilham. Há lá uma coisa no Círculo Fraternidade que são coisas e vocês podem partilhar. E depois falo no outro dia. Hoje não posso falar nessas coisas. Está bem? Anselmo, Rosária, Fátima Marques. Como estão todos? Muito boa noite. Não se esqueçam de partilhar. Helena Pedrosa, boa noite a todos. Silvia Bernardes, amanhã responde-lhe a isso, está bem? Um grande abraço de luz também para ti, Rui. Ok. Ainda há muita gente que de outros países que ainda estão em Portugal, não há? E vem mais gente. Olá, Cláudia. Bonito Anselmo. Helena Pedrosa, Lourdes. Marta Lisboa, só vim dizer olá. Pois, e as partilhas é o que os façam. Marlene Cordeiro, Maria José. Olá, Maria José Orada. Boa noite. Um abraço de luz. Um abraço de luz. Rita Paulino. João Filipe, José Luís. Boa noite.
Dete Margarida, como estás? Boa noite, andas muito fugida. Boa noite, afilhado. Boa noite, filha. Silvia, boa noite. Tudo bom? E vai haver mais, Silvana Bernardo. Tem que ter cuidado. Lourdes Tavares, Maria José de Silva, Fernando Francisco, boa noite. Bem dispostos, pergunta a Carla. Vocês estão... Olá, Tiago, há muito tempo que não te via. Boa noite. Já conheceu. Olá, boa noite. Fernanda Francisco, Isabel Silva, Ana Cristina Costa, boa noite. O que é que eu não me esqueço da manhã, filha? Ah, amanhã. Ah, é amanhã, não é segunda-feira. Olha, eu pensava que era amanhã, é segunda-feira. Cláudia Maria, boa noite, minha amiga. Júlia Marques, boa noite. Um abraço de luz para o Pedro Alves. Faz favor fazer as partilhas para tudo correr bem. Está a Odete Margarida a dizer, olha, mas eu estava mesmo convencido que era segunda-feira, Odete. Não sei porquê, mas já me tinha lembrado ontem, antes de ontem, estava a pensar que era segunda-feira. Está bem. Maria Custódio, como está? Que ilumina o teu telefone. O meu telefone está com pouca luz. Mas não pode beber água, ouviste, Dete? 6 horas antes não se pode beber água. Acho eu. É. Está bem. Eu vou estar atento. Conceição Ribeiro. Então, Pedro Alves, faz lá as partilhas tu. Nos grupos meus. Boa noite, Fátima. Marina Custódia. Teresa Neto, como está? Boa noite. Boa noite, Ana Paula já disse. Boa noite, São Francisco e Santa Lina. Ótima noite também para ti. Sim, 5 horas, 6 horas. É 6 horas, é. Sem comer, sabemos, mas sem beber. Às vezes as pessoas têm mania de beber água, não podem. Marlene, olá, boa noite. A ideia era que estivessem todos bem, não é? A ideia era que todas as pessoas estivessem bem, se sentissem bem, estivessem bem com elas próprias, sentissem-se felizes, por menos por momentos, porque não podem se sentir felizes continuamente, não era? Mas isso não é, não... Pronto, não é a verdade que a gente gostaria, mas olha, temos que ir lutando para... Olá, Mónica. José Felipe Josili Falcão, um abraço de luz. Muito boa noite. Ainda bem que está tudo bem aí. Fabiano Galo. Muito boa noite. Boa noite, minha irmãzinha Júlia Marques. Boa noite a quem chega e a quem vai
E a quem sabe estar e a quem não sabe estar. Boa noite a todos. O tempo passa num instante, é uma coisa incrível, como a gente faz pensar, rodopiar o mundo de tal forma que ninguém se encontra descansado. Olá, Graça. Um abraço de luz também, proteção. A proteção para todos, um pouco de alegria, um pouco de entendimento, paciência, que há muita falta de paciência, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de fé e de esperança, um pouco mais de amizade e fraternidade. Já fizemos as partilhas todas? Não. Hoje esquecemos de fazer partilhas. Temos de fazer. Beijinhos também. Helena Pedrosa, boa noite também. Um abraço grande. Já disse, acho eu. Mónica. Helena Reis, Cláudia Figo, boa noite. Adétia Ferreira. Adétia diz que já partilhou. Ninguém pode ir, senão ficará sozinho. Essa foi boa, Ana Paula. Crachá. Ninguém pode ir para eu não ficar sozinho. Está bem. Ok. Este ano 2020 é um ano mesmo difícil e os 2021 também. Olá, Edith. Beijinhos para ti. 2021 também vai ser difícil a nível económico, portanto, vamos ter que nos preparar e temos que não sermos tão gastadores, temos que ver as nossas finanças. Quem tem para ver, quem ganha o pão nosso de cada dia, olha, terá que também ter calma e serenidade. Pronto, o melhor que temos a fazer é arranjarmos outra forma de nos adaptarmos todos à vida, de forma a que possamos sobreviver a todas as intempéries que ainda vêm para aí, e é esta que estamos a passar. O melhor que temos a fazer é nos adaptarmos a uma das coisas principais, e que não me canso de vos dizer, os jovens estão a facilitar muito isso. Há uma grande preocupação, porque os jovens estão a facilitar muito, e isso não é bom, não é nada de bom mesmo. Os jovens estão-se a reunir, a divertir, acho bem, não é? Mas ao menos usem a máscara. Eu já estou farto de dizer, quando estão muito perto uns dos outros, usam a máscara. Quando estão mais sozinhos, não usem, mas têm que aprender a adaptar-se a esta nova realidade até ela estar resolvida. Uma parte resolvida, porque nunca vai ficar no seu todo resolvido, mas uma parte ficará resolvida. E isto também vai ser uma questão de adaptação de cada um de nós a uma nova realidade, porque depois deste vírus virá outro. Isto quando começa-se uma guerra biológica, ela é pior do que uma guerra, ou uma guerra química, é pior do que uma guerra normal, evidentemente. E, portanto, nós temos que fazer mais, é nos adaptarmos, guardarmos as distâncias, não deixarmos de viver, tentarmos fazer o nosso trabalho no dia-a-dia, em condições de segurança, nem que sejam mínimas, mas em condições de segurança, não facilitarmos muito e não termos a mania que somos os mais fortes, porque nós não somos mais fortes, somos todos, estamos todos na mesma onda vibratória, e por isso todos nós estamos sujeitos a ficar doentes.
já sem esta guerra biológica, já ficaríamos doentes, na mesma assim, e também estamos muito preocupados, mas mesmo muito preocupados com aquelas pessoas que realmente precisam de assistência médica e que não a estão a ter, e não tem a ver com a guerra biológica, tem a ver com o bom senso de cada um e principalmente o bom senso daqueles que têm conhecimento necessário para ajudar uns e outros. Evidentemente que estas coisas acalmam em alguns tempos, noutros tempos vão-se acelerar. É preciso realmente uma adaptação consciente e é preciso que cada um se adapte conscientemente à nova realidade e que possa de alguma forma evitar ser até portador do vírus ou estar em contacto com o vírus. Porque temos que realmente ter cuidado. E nós temos muita intuição, nós somos pessoas com muita intuição. Vocês é que não ligam à vossa intuição. Por causa de muitos não acreditarem que isto é um vírus mesmo e que isto realmente é. Está bem, nós podemos fazer uma adaptação e até podemos todos sobreviver em conjunto, sobreviver a esta intempérie. Mas aqueles que depois não acreditam, não fazem cuidado, transmitem para casa e transmitem para casa e acabam por afetar todas as outras pessoas. O melhor que temos a fazer a todos é cada um de nós, ter imenso cuidado, não assim um cuidado exagerado, mas um cuidado mínimo e não facilitar e terem mesmo cuidado, porque as notícias não são, as notícias que eu estava à espera não são muito agradáveis de uma reunião que aconteceu ontem e realmente ainda fiquei mais preocupado que aquilo que eu estava. Preferia, ontem realmente as coisas, a gente também nunca vai receber as informações que nos agradem, não é? Ou recebemos as informações reais e temos que as aceitar, não é? Isto é só para vos dizer também que, infelizmente, os governos e a comunidade económica anda toda a mentir a um povo e a tentar controlar que eles próprios de alguma forma provocaram ou permitiram, foram permissivos e de alguma forma também são responsáveis. Há uma falta de cuidado muito grande nos líderes económicos e nos líderes políticos. Há uma grande falta de cuidado, há uma grande irresponsabilidade e, portanto, porque eles também se julgam superiores aos outros e ninguém é superior a ninguém, todos são iguais. Pronto, lá está, e vai acontecer muito isso, Carla Ferreira, vai acontecer infelizmente muito isso. Então, mas não é fechante que a gente vai resolvendo, a gente vai ter que se adaptar a isto de uma forma. Eu tenho-vos falado ao longo do tempo da força mental que cada um de nós possui. E são horas de nós usarmos essa força mental. Essa força mental é para ser usada independentemente da nossa crença e da nossa espiritualidade. Força mental é algo que pertence ao nosso corpo e à nossa essência e nós temos que a usar para nos protegermos, para recebermos em nós próprios, do nosso mais íntimo, do nosso ser, as informações necessárias para podermos fazer o caminho com precaução, mas fazermos o caminho libertos. Porque é muito triste, porque vamos ter um problema muito grande no princípio do outono e durante o inverno, porque temos vários vírus, não é? E Deus não livre que uma pessoa vá apanhar o vírus da gripe e ao mesmo tempo apanha este vírus da guerra biológica. Então não há assim mais a fazer. Evidentemente que durante o inverno sempre desencarnou muitas pessoas. Às vezes chegam a ser
durante o inverno por causa da gripe normal, chegam a morrer 2.500, quase 3.000 pessoas no nosso país, evidentemente. Agora, com vindo, não é? Porque não nos podemos de modo algum esconder, embora haja a vacina para o vírus da gripe, embora também já haja a vacina para o vírus o Covid, mas a vacina para o vírus da gripe sabemos que, pronto, está muito bem estudada, não é? E que às vezes acontece é que quando em Portugal se dá essa vacina, já o vírus sofreu uma transformação, o vírus da gripe, e portanto protege minimamente, não protege aquilo que havia de proteger. Quanto a um organismo, se o sistema imunológico nosso já está frágil e apanhamos assim dois vírus dessa natureza, pois já sabemos que o mais certo é nós nos irmos embora. O que é que se há de fazer? Então, o que vos posso dizer assim, sinceramente, é que vocês têm que mesmo ter cuidado e fazer o afastamento necessário, afastarem-se o necessário para que haja um distanciamento relativamente bom, para que muitos de nós possamos passar pelos pingos da chuva, e que fosse a maioria, passarmos pelos pingos da chuva e passarmos pelos pingos da chuva e safarmos disto. Nós também não podemos dar muito ouvidos aos nossos líderes, sejam eles do governo ou sem ser do governo, porque eles estão mais preocupados com as partes financeiras, com propriamente a saúde das pessoas. Mas é verdade que também houve um estudo que saiu há bem pouco tempo, e é um estudo que deveria vir a público, em que mostra que em todas as democracias e ditaduras e fascismo, pronto, que em tudo onde existe política, ou seja, o estudo chegou à conclusão que o cidadão comum é que tem que começar a tomar as rédeas das governações dos seus países. Qualquer que seja o partido político, qualquer que seja a cor política, os políticos só se interessam com eles próprios, têm em vista nos seus programas até às vezes um certo enriquecimento de si próprios, e só se interessam com aqueles que lhes possam dar votos que sejam importantes numa sociedade, mas não se interessam em colmatar as necessidades do cidadão. Portanto, nós temos que ser mais pela cidadania e temos que fazer alguma coisa. Seja qual for o partido político, seja qual for o líder, os políticos têm essa característica já há muitos anos, desde que são políticos, e nós temos muito... quem estuda essa parte percebe perfeitamente, e então os políticos mesmos, aqueles que hoje nos aparecem a oferecer coisas bonitas, eles não oferecem nada, eles querem simplesmente que nós possamos votar para que eles possam ocupar um lugar no Parlamento e depois, quiçá, em subsecretários de alguma coisa, ou secretários de ministros, e serem ministros, e estarem nos governos, e fazer as políticas conforme querem, lhes apetece, e não fazer as políticas de acordo com as necessidades de um povo. Mesmo havendo esta pandemia, se os políticos fossem sérios e honestos, e eles neste momento tinham soluções, principalmente tinham apetrechado os hospitais, que estou muito preocupado, porque os hospitais não estão nada apetrechados, e tinham apetrechado tudo agora neste tempo que tivemos menos o vírus a funcionar, para pelo menos dar assistência àquelas pessoas que precisam, pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles, pode ser uns qualquer. Quando são eles próprios, sabemos perfeitamente que eles têm outras condições que nós não temos, e há pessoas que têm outras condições que nós não temos, como podem pagar tratamentos
com certeza nós não vamos poder pagar e são tratados de outra maneira porque são figuras públicas. Portanto, nós temos que desvalorizar aquelas pessoas que são figuras públicas, que fazem parte da política e temos que começar a pensar nós próprios, ser mais ativos. Há várias associações que foram criadas no sentido da cidadania, que devem ter um papel superior ao dos partidos políticos e devem mostrar a sua indignação e devem inclusive fazer uma coisa muito interessante. Além de mostrar a sua indignação, devem fazer uma luta. Não há guerra nenhuma no mundo, e nunca houve, que não houvesse sempre aquelas pessoas que faziam parte da resistência, que eram contra uns e contra outros, que queriam era o bem do povo, e portanto eles trabalhavam na resistência, e muitas vezes eram mortos, assassinados, eram procurados, e tinham que, na Segunda Grande Guerra Mundial, foi a resistência que estava em vários países, que conseguiu amenizar tanta dor e tanto sofrimento. Evidentemente que neste caso o nosso inimigo é tão invisível que realmente nós temos que criar um grande grupo de resistência e temos que mostrar à classe política que está a proceder mal, que está só a proceder de comum interesse com eles e que eles fazem muitas coisas, sim senhora, mas fazem com um interesse. Houve um grande político em Portugal que era dono de Portugal, que já morreu e já foi lá desencarnado e já foi. E esse grande político, não sei se ele foi alguma vez primeiro-ministro, ou se foi ministro, mas pelo menos era deputado, era uma pessoa muito conceituada no compadrio. E era uma pessoa que quase neste país, durante muitos anos, não se fazia nada sem o consentimento dele, independentemente do partido político que estivéssemos a governar e independentemente do primeiro-ministro que estivéssemos a governar. E essa, por acaso, foi uma pessoa que depois da sua morte ninguém lhe deu grande importância porque as pessoas sabiam a verdade, os políticos e ficavam muito danados e ainda bem que assim se viram livres deles. Mas existem mais pessoas como eles. São pessoas que se preocupam muito com eles próprios e com as pessoas que estão mais próximas de si. E para ser político, para se abraçar uma causa política, nós temos que ter uma certa vocação e um certo sentido de humanismo. Não podemos ser só presidentes da República ou primeiro-ministro só por ser. Temos que ter o sentido de que nós estamos a substituir um povo, estamos a gerir o dinheiro de um povo e estamos para fazer o que pudermos para esse povo. Não estamos para fazer para uma parte desse povo e a maioria do povo ou do cidadão não ser beneficiário dessas coisas. Eu acho que está no tempo de despertarmos cada um de nós e de sermos mais cidadãos portugueses e, portanto, preocuparmos com as coisas que se passam com Portugal, preocuparmos com as necessidades que Portugal tem, ultrapassarmos o próprio poder político, porque o poder político existe porque nós lhe damos força, então vamos retirar-lhes a força ou eles mudam a sua forma de ser e eles, a política e a democracia existe para os cidadãos todos, independentemente do seu estatuto social, do seu sexo, da sua ideologia, é para todos, sem exceção, e assim como partido, a política entra pelo governo dentro, faz as coisas à sua maneira, nós sabemos que há lugares que são ocupados pelas pessoas desse partido político, e essas coisas assim não funcionam, e nós temos realmente uma despesa pública muito grande, enorme, enormíssima, e cada vez temos menos gente a trabalhar, que tenham empregos, cada vez temos menos empresários que queiram investir no país e que queiram, porque também eles têm uma cultura de ganância, de cinismo, de falsidade, até nas empresas públicas isso se nota. Portanto, quer queiramos, quer não, este conjunto de coisas é a nossa vida. E se nós não fizermos nada, calar-nos e silenciarmos, evidentemente que estamos a compactuar. Não é porque um partido aparece, um partido novo, não é porque uma coligação nova que possa aparecer que nos vai resolver o problema. É preciso mudar. É preciso mudar a cultura.
a forma de pensar, a forma de agir, a forma de estar, o saber estar, a forma correta de observar, o sabermos observar, a forma de nos despirmos de qualquer tipo de preconceito e a forma de nos preocuparmos uns com os outros e com o todo e não só com alguns. Evidentemente, para mim, pronto, tenho a preocupação dos meus filhos mais diretamente, como vocês têm, mas lá por termos essas preocupações, não queremos só o bem para os nossos filhos, temos que querer o bem para os filhos de todos. E, portanto, se eu entro numa linha política, tenho que ter em consideração que não vou para lá para criar riqueza para mim e para os meus amigos, e para os meus filhos, e para os meus netos, e para os meus familiares, mas vou para governar o dinheiro que nem é meu, é o dinheiro do povo, então tenho que governar o dinheiro do povo em prol do povo. E isto tem uma ligação muito direta com a espiritualidade que as pessoas às vezes não percebem, porque estas pessoas que vêm e fazem isso também têm um objetivo. O objetivo, embora eles não tenham consciência e não valorizem o seu próprio objetivo, é um problema deles, que têm que responder por isso, porque eles é que estão a fazer a sua própria sementeira. O objetivo era eles realmente serem escolhidos e serem apoiados, mas depois eles darem o retorno, quando tivessem a ocupar o lugar, o retorno real, sem discussões, sem discussões, quer dizer, sem teimosias e sem discussões, como eles fazem e facilitando tudo o que é para eles e dificultando tudo o que é para os outros, que afinal são o povo e é o dinheiro do povo que está a ser governado e por isso há que um político tem que ter consciência que tem que saber dar contas e se errar há em vários países as pessoas políticas, quando cometem um erro, demitem-se imediatamente. Noutros países, quando cometem um erro, são enforcadas, por exemplo, e noutras são fuziladas. Existe isso e existe depois o afastamento também e existe a prisão. Nós em Portugal não temos nada disso e por isso é que quer as pessoas em si, o cidadão não sabe lutar pela sua cidadania, não sabe ser cidadão e os políticos não sabem ser políticos e os líderes religiosos não sabem ser líderes religiosos. E nós temos aqui uma pandemia também, fora da pandemia que já temos. Então, quem não quer cuidar dessa pandemia que já temos e dessa guerra biológica, cuide do seu próprio país. Cuide através das suas atitudes, cuide através da sua forma de ser. Nós temos o direito à indignação, temos o direito a dizer aquilo que pensamos sem ofender ninguém, temos direito a exigir que não nos mintam e a partir do momento em que nos mentem, nós temos o direito de exigir que essa pessoa saia daquele cargo imediatamente e, portanto, são direitos nossos que conquistamos, que a própria Constituição nos dá, que a própria sociedade tem que começar a utilizar esses direitos, porque deveres, meus caros, temos todos. E se não os cumprirmos, nós somos perseguidos, nós somos julgados, nós somos presos, se não cumprirmos os nossos deveres. Portanto, eles, se não nos derem os nossos direitos, tem que lhes acontecer é mesmo. Tem que ser realmente. Neste país há um papel que é o papel vamos lá, de uma diplomacia que as pessoas podem, durante o ato em si, cometerem algumas coisas e, portanto, estão protegidas por determinadas coisas que não deveriam estar, porque noutros países não estão, não têm essa imunidade, ou essa, não é imunidade que se diz, mas é qualquer coisa assim de jeito, não me recordo, andando para a frente vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, portanto, há outros países que não têm essa imunidade, pronto. Eu acho que é mesmo imunidade. Então, o que acontece é que o que acontece é que atrás dessa imunidade, não é? Os políticos então fazem as coisas conforme eles querem e lhes apetece. Mas nós não somos burros, não somos pessoas, nós muitas vezes subestimamos-nos, é verdade.
e temos que dizer a verdade, subestimamos-nos e não somos pessoas que nos temos que deixar subestimar, de forma alguma. Temos que começar a ser, temos que ir pela parte da cidadania. E quando, sim, como os diplomatas têm, e quando, foi por isso que aqueles que vieram e deram porrada no outro que o iam matando, puderam ir para os seus países sem ser julgados, o que acha, e depois também não foram julgados nos seus países. Pronto, essas são as coisas que eles usam para poderem manobrar. E temos depois um sistema interessantíssimo. É que muitas vezes não são os próprios políticos a governar o país, são os próprios economistas, são os próprios empresários, são os próprios, as pessoas, que no fundo têm todas as regalias para criar riqueza, para criar emprego, têm muitas regalias para criar emprego, para criar, não é emprego, trabalho, para criar trabalho e, por exemplo, não se justifica haver 2 ordenados mínimos neste país, não se justifica que esses 2 ordenados mínimos sejam uma miséria. Está bem, temos ordenados muito altos e sem sombra de dúvida. Então não se justifica haver um aumento nesses ordenados altos pelo ordenado mínimo. Justifica-se ter-se um ordenado mínimo. Um país que põe 2 ordenados mínimos é porque é um país que não é sério, não é honesto, não cumpre as regras, que estão escritas na Constituição da República Portuguesa ou do seu próprio país, não interessa. Na América vocês sabem muito bem que existe uma Constituição e é muito rigorosa, e há daquele que falta ao respeito ao que está escrito na Constituição, porque se, mesmo que seja uma pessoa política, pode ir dentro, pode ter que ir a julgamento, e vocês viram que o Trump teve há pouco tempo e em poucos momentos teve para ser julgado para ver se lhe retiravam ou não o mandato. Em Portugal não acontece isso, o mandato acaba quando há novas eleições e as mesmas pessoas, o problema está aqui, as mesmas pessoas vão se candidatar e nós acabamos por eleger as mesmas pessoas porque não há outras pessoas para eleger, e isto já está tão viciante que não há mudança. Aqui só há uma mudança, é a cidadania. Utilizando a cidadania e como cidadãos que somos, nós começamos a ter a noção exata que temos que fazer as coisas, que temos que ter uma atitude e que ninguém é mais do que ninguém. Somos todos iguais, nós temos deveres que os cumprimos religiosamente, temos que deixar de ser também corruptos, nós próprios, porque se nós pudermos ter as coisas sem as pagar, nós facilmente fazemos isso, faz parte da cultura portuguesa, infelizmente é verdade, só temos que mudar isso, então nós temos que fazer alguma coisa, é o cidadão que tem que fazer, é o cidadão que tem que procurar, então é os cidadãos uns com os outros procurarem não um movimento político, mas, por exemplo, um movimento, espécie de um associativismo, um movimento de cidadania, e ser esse movimento de cidadania, então, que começa a tomar o rumo sem se ligar a nenhuma classe política e sem querer, de alguma forma, o foco principal e o objetivo principal é o povo. É o povo, é aqueles que têm mais carência, é saber e perceber quem é que quer ter emprego e quem quer ter trabalho, porque há uma diferença muito grande em ter emprego e ter trabalho, e é ter esse tipo de consciência que um grupo de cidadãos começa a ter e começa a mostrar, argumentando, mas não é argumentando falsamente, não é mostrar que 2 mais 2 são 4 e ponto final, parágrafo, para nós conseguirmos, neste país, termos realmente uma vida que poderíamos ter, uma vida aceitável e não estarmos tão dependentes de outros países. Nós, quando escolhemos pertencer à moeda única, deveríamos o povo havia ter sido consultado, a Assembleia da República tinha poder para o fazer, mas por uma questão de respeito, para aprovar, mas por uma questão de respeito, perguntava ao povo, porque eles têm que aprender a respeitar o povo. Não perguntaram ao povo, fizeram tudo, entraram na comunidade europeia sem perguntar ao povo, sem explicar ao povo quais eram as benesses e quais eram as consequências.
entrar na comunidade europeia está bom, mas agora entrar na moeda única está mal. Porque se nós tivéssemos moeda, nós podíamos trabalhar com o valor da nossa moeda e podíamos realmente criar aqui uma espécie de riqueza, porque nem que diminuíssemos o valor da nossa moeda para que houvesse um maior investimento aqui e grão a grão enche a galinha ao paparrão. E os portugueses têm a mania que têm que ter logo tudo. Não se tem tudo, há um caminho muito próprio a fazer e esse caminho muito próprio a fazer já há muito tempo, há muitos anos, há algumas décadas que não é feito. É feito, é as pessoas aparecerem, é as pessoas serem familiares umas das outras e têm sido famílias atrás de famílias a governar um povo e desprezando aqueles que têm feito o trabalho principal, que são todos aqueles que cumprem os seus deveres, pagando os impostos, aceitando até algo, que retirem algo do fruto do seu trabalho desonestamente, como fazem os políticos quando nos governam, e isso realmente tem que acabar. As pessoas têm que tomar outro rumo, têm que pensar, e aquela pessoa que pensar que sozinha não faz nada está a ser igual aos outros, está a compactuar com algumas coisas que não devemos compactuar. Falo-vos hoje disto porque na reunião que tive as notícias não foram boas e fez-se uma análise porque é que não eram boas. Fez-se uma análise, quer nós, humanos, quer aqueles que também estavam da parte espiritual, e fomos bem chamados à atenção da nossa inércia. Fomos chamados à atenção da nossa inércia. Nós somos pessoas de grande inércia, somos pessoas muito comodistas, somos pessoas preguiçosas e nós temos que aprender a lição. Mas esta está a ser a pior forma de nós aprendermos a lição. E aí entrou uma grande discussão que durou algumas horas, infelizmente, demorou algumas horas. Uma grande discussão que poderia ser feita em 2 horas, demorou mais de 2 horas, tivemos que fazer intervalo, tivemos que fazer um descanso e tivemos que retomar porque havia outros irmãos que não estavam disponíveis a uma determinada hora e depois estavam noutra e nós tivemos que se reunir outra vez. E é por isso que vos estou a dizer estas coisas e é por isso que eu vos deixo esta reflexão. Tu és o responsável pelo país que tens. Por favor, toma outra atitude. Nós somos responsáveis pelo país que temos. Por favor, tomamos outra atitude. E não é apoiando novas ideologias, não é apoiando novos políticos ou velhos políticos, não é tomando partido à espera que o próprio partido e essas ideologias políticas tragam força aos seus familiares, porque tu tens de te lembrar, tu tens filhos e queres que os teus filhos tenham uma boa vida, mas há muita gente que tem filhos e que também tem direito a que os filhos tenham uma boa vida. Tem que acabar essa história dos concursos por apadrinhamento, isso é uma das coisas que deve acabar imediatamente. Tem que acabar alguns impostos que estão duplicados, porque para já pela Constituição não pode acontecer isso. Há impostos que foram postos e que foram postos provisoriamente, porque o país estava a passar uma grande crise provocada pela má gerência dos dinheiros do povo, e então criaram-se impostos e ao criarem-se esses impostos ainda outros vieram por trás e continuaram a governar-se, não tiraram esses impostos de cena, o que é errado. Portanto, há que tirar esses impostos e há que reformular as leis, quer as leis das eleições, quer as leis das obrigações dos políticos, as leis das obrigações dos deputados, as leis das obrigações do governo e quando alguém pede algo do povo, quando alguém pede para que seja esclarecido, o governo é obrigado a esclarecer, não é obrigado, não pode ficar calado e não se pode dar ao luxo de ficar calado. Porquê? Porque depois dá origem a esta pandemia psíquica e humana, que é as pessoas que são, na realidade, que têm o conhecimento necessário para ajudar as outras pessoas mais frágeis, quer na doença, quer economicamente, quer a nível social, essas pessoas muitas vezes deixam de fazer o seu trabalho porque se escondem à sombra da bananeira, deixam as suas responsabilidades, esquecendo-se que estão a usar um dinheiro que não é deles, um dinheiro que é
de um povo e é um povo. A gestão dos dinheiros públicos, que é a função do governo, é uma grande responsabilidade e essa gestão tem como norma ser uma gestão para todo o povo e não para algumas classes sociais ou algumas classes de povo. É para todo. Não tem estado a acontecer isso. Já há muito, há algumas décadas que isso não acontece e isso tem que parar. Porque senão nunca nos preparamos para aquilo que é esta pandemia, para aquilo que é esta situação e não nos preparamos para termos uma vida minimamente aceitável para podermos criar os nossos filhos, para lhe podermos dar educação, para podermos vir a ter netos, para os nossos netos terem filhos e para que realmente as coisas fiquem bem. Desde a construção civil e a permissão que as câmaras dão para se construir em determinados lugares que sabem que vai prejudicar vai prejudicar, e isso é feito pela ganância, não é? E aqueles truques que eles têm, que vai prejudicar um restante do povo que o dinheiro até é desse povo, é ganho por esse povo, desde é inadmissível algum empresário que tenha as pecuárias, que tenha as coisas assim, não é? E que despeja água para uma ribeira, ou para um rio, ou para um mar, é inadmissível. O que está a acontecer em relação à água em Portugal é inadmissível. Porque a água é um bem essencial. A água é um bem que não é para ser vendido não pode ser vendido a ninguém, muito menos ao estrangeiro. É ridículo e logo que um político tem uma atitude dessas, esse político não está a ter o real interesse do povo português, está a ter o real interesse de si próprio por causa das coisas que leva a mais. Foi o que aconteceu com a eletricidade, é o que acontece muitas vezes na construção civil, é o que acontece nos concursos públicos, é o que acontece noutros concursos que também são públicos para, por exemplo, o Estado gastar o dinheiro para si próprio, desde das coisas que são necessárias, não é? Os computadores, os carros, os papéis, as fotocopiadoras, tudo. Não é? Há vez de haver aqueles. A lei diz que tem que haver aqueles concursos, muitas vezes depois criam os concursos diretos, que é para dar ao padrinho, ou à madrinha, ou ao filhado, mas não sei o que, depois dá aquelas broncas desgraçadas no nosso país e quem fica mal somos nós. Claro que estamos num nível de pobreza neste momento que não estávamos, por exemplo, há 10 anos atrás. E isto é inaceitável. Há 10, 15 anos atrás. Não estávamos. Então, isto é inaceitável. Então, temos que olhar para os políticos que lá tiveram e temos que os tirar de lá imediatamente. Por isso é que o cidadão tem que olhar pela cidadania. A cidadania existe para isso mesmo. E, quer queiramos, quer não, isto tem um reflexo, esta inércia, este modismo, este medo que nós temos, este travamento que nós temos de nos julgarmos inferiores. Isso impede a evolução do país, impede a evolução espiritual de cada um de nós, de cada cidadão, e impede a violação, impede a evolução material. E depois admiramos que na nossa sociedade haja um grande nível de criminalidade, haja uma não aceitação dos novos problemas sociais e dos novos problemas que existiam já noutros países há décadas e décadas e décadas que nós estávamos atrasados e que foram-se resolvendo e nós fomos buscar, a vez de buscarmos o conhecimento dessas décadas e vimos o que servia ou o que não servia, que aí é que está o tal aspecto da observação coerente e assertiva. Não, senhor, as pessoas aceitaram, foram compactuando, estamos a sofrer as consequências, vamos sofrer as consequências e agora vamos se resignar. Não, não, não. Porque ao resignarmos espiritualmente nós estamos a cometer um erro muito grande. Ao aceitarmos de ânimo leve tudo isso, estamos a cometer um erro bastante grave a nível espiritual. Nós estamos a compactuar com quem não devemos. Nós sabemos que a lei da afinidade, as leis energéticas são muito assertivas e não há forma de as alterar. E muita gente quer alterá-las, pensa que pode alterar a espiritualidade como altera a materialidade, mas há um engano. Então, foi
decretado nesta reunião que seria tomar mais atenção a esses pequenos pormenores que ninguém dá importância e se atuar sobre esses pormenores. Evidentemente que a forma de atuar é muito simples, vai-se ver a sementeira e, eu disse aqui há uns tempos atrás, aqui nas nossas jornadas de oração, que a sementeira é livre, mas é obrigatória a colheita. Então é isso que se vai ativar, assim, muito aceleradamente, e vai ser um bocadinho assustador. Não é nada de outro mundo, é deste e tem que ser consertado. E as pessoas têm que saber ocupar o seu lugar e não podem ir além do seu lugar. E quem não sabe desempenhar as suas tarefas só tem que assumir que não sabe para ser metido noutro lugar que saiba. E deixar outras pessoas que saibam desempenhar as suas tarefas, então ir para aquele lugar. Nós, quando não soubermos fazer as nossas escolhas, nós, quando não soubermos nos conhecer e quando não nos soubermos indignar e quando ficarmos parados à espera que tudo se resolva, nada se vai resolver. Eu estou ficando velho, um dia destes me vou embora daqui para fora. Muitos como eu já foram e outros ainda irão. E os nossos filhos? E os nossos netos? E os nossos bisnetos? O que é que eles pensarão de nós? Pensarão, olha, aqueles tiveram, só se eles tiverem também, só se nós lhe tivermos dado a educação, espero que muitos não tenham dado essa educação, olha, vê lá, se é chico esperto, e se consegues aquele lugar, naquele partido, naquele lugar público, porque tens o teu futuro assegurado e mais não sei o quê, como faziam antigamente, e nós sabemos que isso faz parte da mentalidade do povo português, e o povo português tem que mudar a sua mentalidade, quer queira, quer não. E não pode mudar a sua mentalidade com coisas que nunca vão mudar a mentalidade com ninguém, que é pessoas que não têm o sentido de Estado, não têm o sentido humano, não têm o sentido da cidadania, não têm consciência dos reais problemas das pessoas, que afinal de contas é que criam os dinheiros públicos e não têm e fazem das pessoas, do cidadão, pessoas estúpidas. Isso tem de acabar. Isso tem de terminar. Porque se nós já tivéssemos terminado e não tivéssemos tão parados e à espera que os outros resolvessem, isto da pandemia era controlado um pouco porque nós, de outra forma, se nós tivéssemos investido na educação assertiva, na investigação assertiva, se nós tivéssemos feito muitas coisas que já poderíamos ter feito, inclusive seguir as coisas boas, o conhecimento bom que já estava a ser espalhado, não o conhecimento mau, e o que os nossos políticos fizeram até hoje, desde uma determinada época, foi seguir os piores conselhos da Europa e do mundo. E um dos piores conselhos que pode seguir foi realmente quando abriu as portas, por exemplo, à China. E quando a China começou a ter um poder económico, quer em Portugal como nos outros países, mas nós estamos a falar em Portugal, e nós nada fizemos para impedir. E nós sabemos muito bem que o povo chinês tem uma cultura muito diferente da nossa, a China tem uma cultura muito diferente da nossa, a China é capaz de matar como os Estados Unidos é capaz de matar. Não são pessoas com sentido de Estado também, não, são pessoas bastante manipuladoras, são pessoas bastante egoístas e são pessoas muito mentirosas. Faz-me lembrar Stalin, que foi um dos piores homens da humanidade para a União Soviética. Stalin realmente, e ninguém sabia, e só descobriram depois. A história nos vai sempre mostrando, a história nos vai sempre dizendo. E depois nós dizemos que mal fizemos a Deus. Nós fizemos muito mal, porque muitas vezes vivemos nessas épocas, apoiamos, e agora estamos a viver nestas épocas e estamos a apoiar. Como? Às vezes, através do silêncio, de não dizermos nada, ficarmos tão revoltados e não sabermos capazes de discutir as coisas, de não mostrarmos o nosso saber, de não sabermos estar, porque às vezes acobrinhamos-se perante as outras pessoas, muitas vezes nós nos acobrinhamos, até temos medo de falar, não é? Não somos capazes de falar, não somos capazes de confrontar e de sermos confrontados. Evidentemente que se eu mostrar a minha indignação, tenho que estar preparado para um choque, pois vem até a mim da parte das pessoas a quem eu mostro a indignação. Não posso ficar irritado e
querer impor a minha posição. Mas tenho que fazer, já sei que vou ter o retorno, mas não deixe de mostrar a minha indignação, seja a nível terreno, seja a nível espiritual, seja a nível material, seja a nível psíquico, seja onde realmente for necessário pelo meu país, como cidadão português, já que nasci aqui com uma missão aqui, então é mesmo isso que eu pretendo fazer e gostaria, eu pretendo e muitos pretendem, alguns e outros vão pretender porque vão ver daqui a uns tempos que realmente nos mentiram, esconderam as coisas, desde isto da pandemia, exageraram em algumas coisas, noutras coisas que poderiam ter dito alguma coisa decente não disseram, fizeram as neiras atrás das neiras, gastaram os dinheiros públicos, não souberam gerir as finanças públicas, fizeram as coisas como quiseram e lhes apeteceram e, portanto, estamos neste momento como estamos, vamos estar para o ano como estamos e se quisermos realmente depois em 2022 estarmos melhor, o melhor é começarmos já a fazer alguma coisa, cada um de nós fazer a sua própria ação. Porque nós neste momento não temos proteção da justiça, não temos proteção da medicina, não temos proteção de uma série de coisas, não temos proteção. Nós não temos. Nós estamos muito sozinhos. Somos um povo que estamos sozinhos. Fomos abandonados à maré das circunstâncias. Fomos abandonados à maré das circunstâncias. E depois, claro, quer queiramos, quer não, isso é uma sementeira nossa. Logo temos... A sementeira é livre. A colheita é obrigatória. E pronto. Esta era a reflexão que vos deixo hoje. Uma reflexão de mágoa, de tristeza e de desilusão. Porque uma coisa é a fantasia, a utopia, e outra coisa é a realidade nua e crua. E isso me entristece imenso. Porque vejo que muitos estão a sofrer e que não era necessário eles sofrerem se houvesse um pouco mais de compaixão, de compreensão, se as pessoas não fossem números, se as pessoas por se vestirem pior não fossem discriminadas, se as pessoas por não terem tanta cultura não fossem discriminadas, se as pessoas por escolherem outros caminhos não fossem discriminadas, se não houvesse tão preconceito, não estamos numa altura de preconceito, não estamos sequer, já há muitos anos que já devíamos ter saído desse preconceito, porque nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas com caráter, mas somos pessoas muito ladronas, somos pessoas muito vingativas, somos pessoas muito fascistas, somos pessoas muito... somos pessoas com um lado negro muito grande. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, somos pessoas assim. São horas de fazermos alguma coisa para que o nosso lado negro seja limado. E não esperamos que alguém venha alimentar mais o nosso lado negro. Nós, há uma coisa que se chama indiferença. Tem que nos começar a ser indiferentes, quer o primeiro-ministro, quer todos os ministros, quer qualquer partido que não tenha interesse em primeiro lugar na cidadania. E que põe outros interesses e outras causas que às vezes não têm cabimento, uma vez que há tanta gente a passar fome e a sofrer, há mais gente que aquilo que vocês possam imaginar a passar fome e a sofrer, e há mais mortes do que vocês possam imaginar que aconteceram em Portugal por falta de assistência médica, e isso é inadmissível. Ponto final para cá. Eu tenho pena e peço, não tenho pedido, porque sei que tudo está a ser feito e tudo está a ser criado. Então, vamos assim ficar naquela, faz conta da utopia, faz conta de tudo o que eu estive a dizer, é tudo uma invenção muito grande, uma mentira muito grande, e depois cada um sente na pele aquilo que tem que sentir. Não é tarde de cada um saber ser cidadão e saber o que é a cidadania e lutar pelos seus direitos e não só cumprir os seus deveres sem pedir satisfações a ninguém. Não!
Quando temos que cumprir os nossos deveres, temos que saber a razão exata e aquele dever tem que ter o efeito para aquilo que nós estamos a fazer. E nada mais. Bem, não vos vou mais incomodar, mas a minha reflexão hoje tinha de ser assim e foi assim. Santo Espírito de todos os nós, faz-te sentir no nosso interior, para que todos nós possamos ter consciência de como devemos fazer, de como devemos agir, para que todos nós possamos ter a sensibilidade, porque a temos, possamos despertar a nossa sensibilidade, para podermos agir em conformidade com o nosso caminho. Muitas vezes nós nos afastamos do nosso foco e nós nos afastamos da nossa divindade. Nós sabemos que somos meio divinos, meio humanos. E nós esquecemos a nossa divindade. Pois que nós sejamos lembrados da nossa existência, do nosso princípio vital energético, que nós nos lembramos que não somos só um corpo, mas que o corpo é apenas a nossa casa. E que nós saibamos utilizar, pelas experiências adquiridas ao longo de vidas e vidas infinitas, que saibamos aproveitar as armas que adquirimos e que saibamos também usá-las. E saibamos também, de alguma forma, corrigir os erros cometidos ao longo dessas existências. Saibamos também despertar em nós o amor fraternal, que saibamos despertar em nós a caridade, o sorriso, que saibamos despertar em nós a luta sincera, honesta e assertiva e que saibamos despertar o que há de melhor em nós e resolvermos o que há de pior em nós sem fatalismos, fatalidades e sem fazer mal e nem prejudicar ninguém. Que se por alguma coisa ou por algum motivo nós escolhemos maus caminhos ou enverdamos por maus caminhos porque eram mais fáceis, perdoa a nossa incoerência e desperta em nós o sentido da responsabilidade de corrigirmos essa incoerência e essa má formação nossa e essa coisa menos bonita que nós fizemos. Nesta dimensão do perdão, que nós saibamos nos perdoar a nós próprios e por isso precisamos do vosso auxílio. Porque se cada um perdoar a si próprio, então conseguimos nos perdoar uns aos outros. Que nós nos saibamos tolerar e que nós nos saibamos aceitar como nós somos, tendo sempre em consciência que não poderemos prejudicar e nem de alguma forma ferir ninguém, porque senão seremos nós os feridos. Dá-nos essa consciência, não pelas palavras de uns e de outros, mas pelas palavras da nossa própria essência, que são palavras diferentes das palavras que nós usamos enquanto estamos em nosso corpo. Dá-lhes, de alguma forma, provoca em nós sonhos que nos deem mensagens. Sonhos que nós, ao estarmos envolvidos nestes sonhos e que, parecendo uma brincadeira de crianças, possamos trazer a informação mais valiosa, que é o nosso próprio conhecimento e que é a força que nós temos de vencer com qualquer tipo de obstáculo e a força que nós temos de auxiliar aqueles que outrora foram nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, que foram da nossa família consanguínea e que agora não são, mas já foram. E quando vivemos com eles, nós tivemos benesses e tivemos prejuízos, pois que agora que eles nem são da nossa família consanguínea, os saibamos compreender, auxiliar nas suas tarefas, nas suas missões e na sua focalização. Que saibamos incentivar todos à descoberta do saber, à descoberta do conhecimento e que saibamos também a ensinar de alguma forma todos a perceberem, a absorverem e a refletirem de modo a que distinguem
quando alguém está a enganá-los, a empatá-los, a mentir-lhes, a fazer alguma coisa que vá prejudicar ou que é em desabono a eles próprios. Que todos, uma vez que estamos no mesmo prato da balança e que, embora estejamos em patamares diferentes, todos nós sejamos abençoados com o poder da cura, que é criado muitas vezes pela nossa essência e por vós próprios, com o poder da proteção, com o poder da abundância e com o poder do querer amar, do querer respeitar, do querer voar e ter a liberdade pura, mental, racional, espiritual e emocional. Nós precisamos de alguma forma de um toque. Nós pedimos a vós que nos tocais. E nós queremos compreender esse toque e queremos passar à ação. A nossa gratidão para convosco, que para nós e aos nossos olhos e aos nossos sentidos sois invisíveis, mas à nossa percepção não sois assim tão invisíveis, nós é que estamos desatentos e estamos desalinhados e procuramos sempre o que é mais fácil. Temos essa consciência, muitos de nós. E é nestes muitos de nós, então, que tem de haver uma união muito forte e tem de haver uma vontade, uma motivação enorme de fazer a explosão do equilíbrio, a explosão da evolução e a explosão, sobretudo, do grande amor que nós sentimos só uma parte, mas que é existencial neste universo que nos rodeia. Por mim, a minha mais profunda gratidão por nós, a nossa mais profunda gratidão. Não quero deixar também de agradecer aos elementos da natureza, eu próprio que muito amo, muito respeito e que sei que são fundamentais à vida na Terra e à nossa própria vida. A minha maior, e aí sou eu, a minha maior gratidão. Muito obrigado, irmão, e muito obrigado, amigo, por neste dia e nesta noite estares aqui comigo e nesta conversa e nesta reflexão que me proporcionaste a mim e a muitos outros. A minha gratidão, meu bom amigo espiritual. E agora resta-me agradecer a vocês e vos dizer sinceramente que também estou grato pela vossa presença, por estardes aqui. Espero de que tenha contribuído para a vossa evolução, para o vosso conhecimento. Espero ter feito alguma contribuição no dia de hoje para o vosso despertar. Me faria muito feliz, evidentemente, mas me faria muito feliz porque eu sou feliz se vir à minha volta, nem que seja uma réstia de felicidade em cada pessoa que eu vejo e em cada pessoa que cruza o meu caminho. Já não falando na parte espiritual. Minha gratidão por vós me fazerdes companhia. Então vós que estás aí, por estardes comigo e até amanhã. Se me atrasar tenho que me desculpar porque ainda há umas coisas que têm que ser tratadas, não é? E posso-me atrasar. Se me atrasar, me desculpem. Se não me atrasar, já sabem. Pelo menos às 10h10, 10h15 estarei. Se me atrasar, estarei só às 10, às 22h30, que foi o que aconteceu hoje. Eu peço desculpa, está bem? Não aconteceu hoje assim, mas aconteceu. Pronto. Então,
Uma santa e boa noite para todos. Que os bons sonhos e os vossos mentores espirituais possam conviver enquanto vocês dormem. Vocês, ao saírem para o convívio espiritual, possam ir para campos energéticos e magnéticos que vos possa despertar a vossa sabedoria, os vossos conhecimentos e as vossas emoções mais criadoras, e que possa cada um de vós sentir a vibração do amor. Então, o que me é permitido, recebei essas bênçãos que me são permitidas. Até amanhã, à mesma hora, mais 10, menos 10 minutos. Amo-vos, mas não deixe de estar preocupado. Mas santas boas noites.